E aí, gurizada, beleza? Voltando para falar de Grêmio. Grêmio que perdeu ontem na Arena. Já não bastasse as derrotas fora de casa, ontem o Grêmio perdeu jogando em casa. E de virada, isso que é o pior. Renato que fez um time muito diferente daquilo que vinha atuando em função de lesões aí do Vila Sante e do Carbajo. Colocou Iturbe, que até então não vinha jogado, colocou Bessosa, e eu era e sou um daqueles que quero que esses jogadores tenham oportunidade para que a gente possa fazer uma avaliação mais concreta. O Bessosa foi bem no primeiro tempo, fez gol, até o primeiro gol do Grêmio, o único gol do Grêmio. O Iturbe também, na minha avaliação, fez um bom jogo e ambos cansaram porque não tem ritmo de jogo. Mas a derrota pode deixar o Grêmio fora do G4 hoje, porque tem Palmeiras e Flamengo jogando hoje à noite, e um pontinho deles, um empate de cada um, já vai fazer o Grêmio perder a terceira colocação. Mas vamos ouvir agora Renato Portaluppi dando explicações por que não falou no Grenal e as explicações da derrota de ontem para o Atlético Paranaense. Boa noite, Renato. Certamente falaremos nessa coletiva muito sobre o jogo, mas acredito que haja uma questão que se impõe, já que não tivemos a oportunidade de conversar contigo depois do Grenal. Por que motivo você não deu entrevista coletiva depois do Clássico, já que isso havia sido pedido pelo presidente Alberto Guerra? Isso não seria uma espécie de quebra de hierarquia? E como repercutiu para você a declaração do presidente de que no clube, do porteiro ao presidente, ninguém havia concordado com a tua atitude? Boa noite a todos. A única desculpa que eu tenho que pedir sobre esse episódio é para a torcida do Grêmio, que eu não dei entrevista. Agora você está me perguntando sobre tudo isso, aí eu te pergunto, para você e para os teus colegas, antes de me massacrarem, antes de me julgarem e me condenarem, alguém quis saber da minha versão? Ninguém, né? O negócio de vocês, da maioria, é fazerem onda. Onda, onda, onda. O que eu posso te responder sobre isso, já falei, pedi desculpa ao nosso torcedor por eu não ter dado entrevista. No mais, qualquer problema que a gente resolve internamente. Então, já que vocês ficaram 4, 5 dias me massacrando, eu não tenho que responder essa pergunta para vocês. Eu tenho que conversar com o meu presidente, conversar com a minha diretoria e pedir novamente desculpa para o meu torcedor. Para vocês, não. Não, porque é muito fácil. Não tem um juiz no mundo que condena um réu escutando um lado só. Ele escuta os dois lados sempre, né? Mas vocês me julgaram, vocês me condenaram. Então, esse assunto já está morto. Ou vocês não têm mais assuntos para falar durante a semana? Querem voltar no assunto de uma semana atrás? Guerra é meu irmão, de muitos anos, de muitos anos. Então, quanto a isso, está bem resolvido. Aliás, nunca teve problemas entre a gente, nunca. Mas vocês gostam, né, de criar aquela tempestade em copo d'água. Se vangloriaram, 3, 4 dias falando nisso. Aí, agora, vocês querem ouvir a minha resposta. Os problemas a gente resolve internamente, sem problema algum. Está respondida a tua pergunta? E da próxima vez que tiver um episódio comigo, com qualquer outro, procurem escutar os dois lados. Não condenem. Não condenem antes de escutar os dois lados. Simplesmente isso. Não, particular. Particular. Ninguém pode ter compromisso? Então, pronto. Está respondido. Só explicando um pouquinho mais, alguns, né, inteligentes. Por que ele não viajou no dia seguinte? Porque a gente mora em Porto Alegre, o aeroporto de Porto Alegre quase sempre fica fechado por causa da serração. E o meu compromisso era inadiável 9h30 da manhã. É por isso que eu estou pedindo desculpas para o meu torcedor daquele episódio, porque o meu torcedor merece o pedido de desculpas. Vocês, jamais. Próxima. Bom, Renato, muitos de nós tentaram falar com você, né, depois da viagem. Não, vamos voltar ao episódio. Não, ninguém. 2, 3 de vocês tentaram falar comigo. 2, 3. E o resto? O resto ficou me massacrando, me julgando. Ou não? Não?
Não, eu digo mais que eu posso falar pela equipe, né, da qual eu trabalho. O pessoal tentou entrar em contato e você mandou a resposta, aquela que todo mundo já sabia que você ia viajar. Bom, mas nós nem estamos fazendo pedido de desculpas, mas voltando atrás, então, já que você disse que esse assunto já foi, isso tudo acontece em meio a 3 jogos onde o Grêmio não vence e não apresenta bom futebol. Não é um combo, não é algo que vem juntando e acaba acontecendo isso das críticas que você recebe? Quem trabalha com futebol está sujeito a críticas e elogios. Eu admito que nos últimos 2, 3 jogos a gente deu uma oscilada, até porque desde o início do ano se cria uma expectativa muito grande, onde ninguém acreditava no nosso grupo. Essa que é a realidade. Muita gente da parte de vocês estava achando que o Grêmio ia brigar para não cair. Aí se criou uma expectativa. Hoje o Grêmio continua no G4. Hoje o Grêmio, até o momento, é o 3º colocado. E talvez isso incomode muita gente. O ano nosso, volto a repetir, ele é muito, muito bom. Lógico que a gente sempre briga pelos títulos. Mas se a gente voltar atrás, como vocês costumam falar, o Grêmio veio de uma 2ª divisão. Não adianta ficar repetindo toda hora a mesma coisa. O Grêmio está sem dinheiro, o Grêmio mudou 50%, 60% do grupo dele, e em momento algum o Grêmio está brigando para a 2ª divisão novamente. A gente precisa melhorar? Lógico que a gente precisa melhorar, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Agora, é difícil de agradar vocês. Vocês que eu digo alguns. Alguns de vocês gostam de ver, assim, às vezes, umas derrotas para, né? Mas faz parte, a gente trabalha com futebol. Melhorar a gente precisa, já te falei. Oscilamos nos últimos 2, 3 jogos, mas o Grêmio está brigando na parte de cima da tabela. E vamos continuar brigando, enquanto houver chance, buscar o que a gente acha que podemos buscar durante o campeonato. Faltam 11 jogos e vamos ver o que acontece até o final do campeonato. Renato, você falou que alguns, né, gostam que o Grêmio perca, que o Grêmio tenha esses problemas. Quem não gosta é o torcedor. Você poderia explicar para o torcedor por que nos últimos jogos, em especial hoje e no Grenal, o Grêmio parece que não tem um padrão, tem muita dificuldade, o adversário é soberano, como foi no Beira-Rio, como foi aqui muitas vezes dentro da Arena. Por que o Grêmio tem essa dificuldade? O que está acontecendo no dia a dia que o Grêmio não consegue refletir em campo? Bom, talvez vocês tenham visto outro jogo hoje. Não muito bem, mas merecia ter vencido a partida. O Grêmio estava 1-0, teve 2 oportunidades claras de matar o jogo, não matamos. Pecamos, sim, em termos de marcação, que já era previsto. Muita gente fala, o Grêmio está muito ofensivo. Bom, então vamos voltar um pouco atrás. Vocês gostam de falar essa palavra, voltar um pouquinho atrás, né? Voltar um pouquinho para frente, fica um pouco difícil, mas vamos lá. Eu tenho um volante que foi operado. Eu tenho um volante que está na seleção. Eu tenho um volante, entrega o departamento médico. 2 volantes, digamos assim, na seleção. Outro volante entrega o departamento médico e o Vila, que jogou pela seleção paraguaia. Então, são 5 jogadores. 5 jogadores da posição que não estão no nosso grupo, que eu não poderia escalá-los hoje. Eu trouxe 2 garotos da base, que eles ainda são verdes, eu treinei com eles durante a semana toda, era um risco muito grande colocá-los para jogar, porque o jogador comigo, garoto, ele precisa de uma adaptação no profissional e precisa ser lapidado. Simplesmente por isso. Então, o que me restou foi uma equipe ofensiva. Não que eu quisesse colocar esses 2, 3 volantes praticamente para jogar de cara. Agora, é o que eu tinha. Mas ninguém quer saber que eu estava sem 5 volantes. É mais fácil criticar porque o Grêmio deu espaço para o adversário. Eu sabia que o adversário ia ter espaço, mas é o que eu podia fazer. Agora, você falar que o adversário jogou bem, mas o Grêmio está bem. Então, você falar que o Grêmio não tem padrão, bom, aí fica difícil de falar de futebol com vocês. O Botafogo, que tem grande chance de ganhar o título brasileiro, oscilou nos últimos jogos também. E está lá com uma gordura, está disparado na frente, oscilou. Por isso o Botafogo não tem padrão também. Então, uma equipe, quando começa o campeonato, tem que ganhar todos os jogos para ter padrão. Eu aprendo muito com vocês diariamente. Sinceramente, vou continuar aprendendo. E qualquer um de vocês que queira dar uma palestra, já que alguns de vocês não são tantos, que gostam e entendem muito do futebol,
O CT do Grêmio está aberto. Eu vou pagar a pré-eleição para vocês. Vocês vão dar uma palestra para vocês, qualquer um de vocês da imprensa. Vai lá, vai receber para a gente aprender. Para a gente aprender bastante com vocês. A gente aprende bastante. Não são com todos, mas alguns são maldosos. Alguns são maldosos. E não é de hoje que eu falo. Mas um ou outro está reservado para daqui a pouquinho, ele vai ouvir. Eu vou dar 5 minutos de fama para uns 2 de vocês. Já, em breve. Aí eu vou dar o nome. Daqui a pouquinho, na hora certa. Fica tranquilo. Renato, hoje a dificuldade era óbvia para a montagem do time, né? Tu falou agora sobre isso. E 2 jogadores diferentes foram usados no ataque hoje, né? Tu começou o jogo com o Bessosi e com o Iturbe. Acho até que o Bessosi foi bem no primeiro tempo. Não sei como foi a questão física dele para ele sair e tudo mais. Mas um jogador que entrou no segundo tempo no lugar dele foi o Ferreira. Não conseguiu jogar mais uma vez, né? Foi bastante vaiado. É um jogador que, na questão, né, de 1 para 1, ele já não consegue mais ser o Ferreira que ele já foi. A gente sabe que ele teve inúmeros problemas físicos, ele tem uma dificuldade imensa de conseguir jogar várias partidas seguidas. Queria que tu falasse um pouquinho da questão psicológica do Ferreira. Se ele não está bem também psicologicamente, porque, além de tudo, hoje, no final do jogo, ele foi muito vaiado. E, inclusive, ele comete a falta, né, onde a bola era dominada para o Grêmio, para o gol do Atlético Paranaense no segundo momento. Na verdade, o Juan e o Lucas, eles saíram no intervalo do jogo, eles se entregaram bastante no primeiro tempo, eu sabia que isso poderia acontecer, eles vêm treinando bem, eles mereciam uma oportunidade, mas falta de ritmo de jogo, você vê que eles estavam com dificuldades para voltar na marcação e o adversário estava se aproveitando disso. E o Ferreira, ele faz parte do grupo do Grêmio. Eu troquei o Lucas, que é um extremo, por outro extremo, que é o Ferreira. Então, eles são jogadores que fazem parte do grupo. E a gente sempre tenta dar oportunidade para um, bota o outro, joga 45, joga 30. Enfim, a gente sempre procura buscar o melhor para o clube. Infelizmente, o Ferreira hoje não entrou tão bem assim, mas faz parte, falhar, todo mundo falha. Aqui nós temos um grupo, vamos continuar trabalhando em busca dos resultados que nos interessam. O grupo é esse e a gente vai até o final do campeonato com esse grupo aí. Renato, me permite voltar no assunto de domingo passado. Você falou que, claro, não peço desculpas para a imprensa. Eu acho que o fato principal não foi nem você não ter dado a entrevista. Acho que isso não foi a primeira e nem vai ser a última vez que um treinador não vai dar entrevista coletiva. O fim do jogo é até um direito seu. Acho que o principal fato que ficou repercutindo ao longo da semana foi quando o presidente sentou na mesa e disse que exigiu a sua presença. E você não estava ali. E aí eu te pergunto, houve insubordinação? É uma pergunta. Você foi insubordinado ao presidente no momento que ele exige a sua presença e você não está ali? Queria saber só o tom dessa conversa que vocês tiveram. Sei que vocês já se acertaram, mas eu queria saber o tom e queria saber a sua opinião sobre isso. Não houve insubordinação. Outra coisa que eu vou falar, vocês busquem todos os outros presidentes, todos os outros, foi o mais recente com o presidente Romildo, perguntem para eles se um dia eu passei sobre uma decisão do presidente. Perguntem para o Guerra se algum dia eu passei sobre uma decisão para ele. Alguns que gostam de fazer onda, gostam de falar que o Renato manda no Grêmio. Então, vocês perguntem para o presidente, para os outros presidentes, se algum dia eu cometei um ato assim. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, o combinado não sai caro para ninguém. Não sai caro para ninguém. Então, eu jamais, seja com qualquer presidente, eu vou passar por cima dele. Ele é a autoridade máxima no clube, ele manda no clube, e eu sou funcionário do clube. Então, que fique bem claro isso. Jamais vou tomar uma decisão por conta própria. Então, o meu relacionamento com o Guerra sempre foi muito bom. E vai continuar sendo. Tanto é que, quando estava no Rio de Janeiro, me ligou, a gente conversou, sem problema algum. Como a gente sempre conversa quase que diariamente, tenho linha direta com ele, tem linha direta comigo, a gente sempre conversa, troca ideias. Desta vez não foi diferente. Não sei, aí eu já não posso responder, não sei se ele sabia que eu iria viajar. Então, Pois é, e como não poderia deixar de ser, a primeira pergunta feita ao Renato foi por que não deu a entrevista no Grenal. E o que me surpreende mais na colocação do Renato
é a resposta que ele deu, dizendo que havia avisado, não especificamente ao presidente Guerra, mas enfim, alguém da cúpula, e deu a entender que o presidente Guerra não recebeu a informação. E aí sim é um ruído grave de comunicação num clube como o Grêmio, um tipo de situação dessa que é séria, um treinador não dá entrevista e parece que o presidente não sabia. Aí são ruídos que o Grêmio precisa, se realmente isso aconteceu, e não tem por que duvidar do Renato, é um erro grave de comunicação. E um clube, para ser vencedor, ele tem que ter todas as suas questões, os mínimos detalhes em dia, desde a comunicação do clube, desde a parte nutricional, da parte de fisioterapia, da parte técnica, da parte médica, enfim, todos os quesitos, né, são importantes estarem alinhados para que um clube seja vencedor. No mais, o que a gente espera do Renato? O Renato não é um técnico que fala muito especificamente de esquema tático de futebol. Não surpreendeu, ficou na defensiva ali com os jornalistas em relação àquela situação, mas o que mais me surpreendeu também na coletiva do Renato é dizer que o Grêmio baixou a folha, baixou 5 milhões na folha e que não dá para exigir de jogadores com salários menores, não dá para exigir tanto. Nossa, Renato, aí tu pisou na bola, meu filho, porque não é por aí. Porque o Fortaleza, o Bragantino tem uma folha talvez menor do que o Grêmio e estão na frente estão em posições na frente do Grêmio. E digo mais, o Botafogo, que é o virtual campeão brasileiro, talvez tenha uma folha inferior, ou vamos dizer, no mínimo igual ao Grêmio. E se for maior, é pouca coisa maior do que o Grêmio. Então, Renato, eu sei que as entrevistas, as perguntas deixam um pouco acuado, mas você já é experiente e tem que estar acostumado a responder isso. Esse tipo de resposta não serve, né? Porque os salários, o Grêmio reduziu aí a folha salarial e tem jogadores de salário menor que não dá para exigir tanto. Isso não serve, Renato. Sei que tem as questões dos volantes, só que você está aí desde o início e o Grêmio dispensou o Thiago Santos. Sei que contra a sua vontade, você não queria dispensá-lo, mas não houve uma reposição. Tem todas as questões que o Mila fez cirurgia, o Ronald está na seleção de base, agora está na seleção de base porque o Grêmio autorizou. A CBF pergunta, neste caso, não é obrigatório se o clube quer ou não liberar o jogador, e o Grêmio liberou o Ronald. Então essa aí não colou, meu amigo, porque o Ronald estaria à disposição ontem e com certeza ele jogaria ontem. Jogador de estatura, jogador alto, capitão de seleção, faz alguns gols eventualmente, tem um bom poder de marcação e aí a derrota não se justifica. Na verdade, o Renato não conseguiu justificar a derrota. Todo mundo falou que o time era faceiro e era o que eu tinha. Alto lá, não era o que tu tinha não, tu poderia ter o Ronald, poderia criar uma outra maneira de fechar mais o meio campo, para não dar tanta bola para o Atlético Paranaense como o Atlético teve no primeiro tempo, que olha, o primeiro tempo terminou barato, 1-1 foi barato, que o Atlético merecia até ter vencido já no primeiro tempo. Segundo tempo, tanto que com as alterações do segundo tempo o Grêmio melhorou e teve chances sim de fazer gols antes do Atlético e até ganhar o jogo. E olha que não corrigiu o problema do meio campo, que é o problema de volantes, o Grêmio não corrigiu. Tá bom, Renato Portaluppi? É isso, gente. A gente volta a falar de Grêmio, de Internacional, a qualquer momento aqui no canal do Guedes. O Grêmio que abre o olho, hein? Hoje pode perder o G6.